Bom, este sou eu, Elias Silva Galina, e vou dar entrada ao meu pré-projeto que pretendo executar aqui neste programa, que se intitula Produção de Pigmentos em Diferentes Condições de Cultivo, utilizando cianobactérias isoladas da Mata Atlântica. Bem, o debate inicial desse projeto se dá a partir da cor, né? A coloração das coisas define a sua atratividade. O ser humano sempre esteve atraído pelo colorido. Tanto que a gente adiciona cor nas nossas roupas, nas nossas casas, objetos de decoração, nas maquiagens, nas nossas comidas, para que seja mais atrativo. Porém, desde o século XVIII, final do século XVIII, início do XIX para cá, tem utilizado massivamente são os pigmentos que são de origem sintéticas, que trazem danos desde o seu processo de obtenção, geralmente associados a derivados de petróleo, no seu processo de uso, de aplicação, que geram muitos efluentes, que acabam parando no meio ambiente, não sendo biodegradáveis, e até mesmo na questão do seu uso direto, podendo trazer problemas à saúde daqueles que utilizam. Tá? Então a gente parte da premissa da necessidade de substituição de pigmentos sintéticos, no qual se destacam os biopigmentos, que são de origem renovável, não são tóxicos e são biodegradáveis. Eles geralmente são obtidos a partir de fontes como plantas, alguns animais ou até mesmo micro-organismos. E dentre os micro-organismos, as cianobactérias elas se demonstram como candidatas ideais. Dentro das ciências ambientais, a gente tem visto as cianobactérias muitas vezes como os vilãs, principalmente quando a gente fala em saneamento básico e processos de eutrofização. Mas é nessa capacidade de crescer muito rápido, grandes concentrações, com baixa disponibilidade de uma grande gama de nutrientes, que a gente pode estar aproveitando para direcionar a produção de biomassa para a produção de pigmentos. E quais seriam esses pigmentos? Dentro das cianobactérias, a gente tem as clorofilas e outras 3 classes de pigmentos. Os carotenoides, que estão geralmente localizados na área intermembranar e também dentro dos fotossistemas, os centros de reação, no qual eles vão desempenhar a função de adaptação a condições de estresse, até mesmo captação de energia, e estão, quando considerados na sua aplicação, eles são muito explorados no setor nutracêutico, né, na alimentação com benefícios, mas também pode ser aplicado diretamente em cosméticos, em produtos antissinais, antioxidantes, até mesmo anti-inflamatórios, e também colorantes. Tá? As ficobiliproteínas, que compõem um dos centros de reação de absorção de luz, conversão em energia química, que são as biliproteínas, elas são empregadas como colorantes para tecidos e alimentos, uma vez que são altamente resistentes a variações de pH e temperatura. A intensidade da coloração faz com que elas sejam interessantes para maquiagens, e as atividades biológicas que ela tem sobre o organismo vão desde compor cremes anti-rugas por inibir metaloproteinases e colagenases, até mesmo ao tratamento de câncer ou doenças neurodegenerativas. E o outro grupo de pigmentos são os aminoácidos similares às micosporinas. Né? São pequenos pigmentos polares que estão localizados mais no espaço intermembranar relacionados a processos de aclimatação e adaptação a ambientes, principalmente a desvio da radiação ultravioleta. Eles têm propriedades anti-inflamatórias, até tratamento de câncer, mas o principal destaque para eles é o fato de poderem ser utilizados para o desenvolvimento de novos bloqueadores solares, uma vez que os compostos utilizados hoje são considerados contaminantes emergentes e já tem um histórico de que trazem danos à saúde dos seres humanos. Tá? Todas as cianobactérias elas apresentam esses pigmentos, todos esses grupos de pigmentos, mas a concentração e a capacidade de produção deles vai variar muito da variedade genética que se tem nesse micro-organismo. E considerando que a nossa região está inserida dentro do bioma da Mata Atlântica e que a Mata Atlântica detém a maior biodiversidade de cianobactérias já catalogadas no país e que a nossa região tem centros de endemismo, é muito provável que existam alguns exemplares aqui, talvez até mesmo não catalogados, que possam ser boas produtoras de pigmentos na nossa região. Aqui é só uma observação empírica que eu fiz, um local com crescimento, com a floração de microalgas, que ao mudar as condições, houve variação da coloração. Então já é um indício de que eu posso estar no caminho certo ao buscar produzir pigmentos em diferentes condições de cultivos a partir de cianobactérias que são isoladas da Mata Atlântica. Para isso eu vou ter que coletar as amostras, isolar as cianobactérias, cultivar essas cianobactérias, extrair e quantificar seus pigmentos, otimizar as condições de cultivo para maximizar a produção de pigmentos e dentro desse processo avaliar alguns meios alternativos, como alguns efluentes agroindustriais da região, e identificar as cianobactérias mais promissoras.
Adentrando a metodologia, primeiro eu vou ter, se necessário, a autorização do Estado para o acesso à biodiversidade, que vai ser feita dentro do CIGEM. Obtendo autorização, realiza-se a coleta e a partir das amostras se faz o isolamento, que vai ser por esgotamento em meio BG11. Esse esgotamento parte do princípio de que uma única célula vai dar origem a uma cultura. Então, dessa única célula que eu vou chamar de isolado, essa cultura. E é a partir deles que eu vou fazer as etapas seguintes, que é a seleção produtividade. Então, de cada isolado, eu vou fazer o crescimento, acompanhar os parâmetros de crescimento para que eu pegue a biomassa apenas na fase estacionária de crescimento, faço a purificação da biomassa por centrifugação, seco. Para os pigmentos internos, realiza a celular. Os polares é por tampão aquoso, os apolares por solventes orgânicos. A centrifugação é necessária para separar a biomassa dos pigmentos extraídos e nesse sobrenadante é feita a leitura em comprimento de onda específico para cada classe de pigmento, né? E a partir daqui eles podem ser posteriormente purificados por rotoevaporação ou por precipitação com algum tipo de sal, e avaliados quanto ao seu possível uso. Tá? Aqui eu vou aplicar o teste estatístico para determinar qual isolado que produz realmente mais pigmento, e aqueles de melhores resultados vão para a etapa de otimização de produção de pigmentos, onde, através de um planejamento fatorial, vai ser avaliada a influência da cor da luz, da intensidade luminosa, da salinidade do meio e o tipo de meio, se vai ser o BG11 ou o meio alternativo, que estou pensando que eu quero utilizar efluente do processo de produção de celulose e vinhaça como meio alternativo aqui, e avaliar a produtividade de pigmento em todas essas condições. É claro, para avaliar a produtividade de pigmento tem que extraí-los. Então, aqui é essencial a estatística para avaliar a influência de cada condição, de cada fator e a combinação deles. Então, todos os testes estatísticos tem que considerar que tem que saber se é anormal ou não o dado para depois determinar o teste. E, determinando o teste, tem que saber o nível de significância, que em todos eles vai ser menor que um P menor que 0,05. Os mais promissores, que vão ser poucos, não vão ser ter um funil de redução de número de isolados, vão ter o DNA extraído, o gene 16S amplificado, mandado para sequenciamento, identificados com base no banco de dados, e aí eu vou ter cianobactérias da região com boa produtividade de pigmento otimizada pelas condições de cultivo. E este será meu principal resultado, tendo também o banco de cianobactérias, que é um resultado interessante, a capacidade de produção de diversos isolados de pigmentos, os fatores que influem sobre a produtividade desses pigmentos e sobre a produtividade de biomassa, os potenciais usos desses pigmentos obtidos que poderão ser aplicados na indústria farmacêutica, na cosmética, alimentos ou até mesmo têxtil, e mostrar que existe mais valor agregado à nossa biodiversidade do que a área que ela ocupa em si, estimulando a conservação do que nos resta de Mata Atlântica. A metodologia é longa, vou precisar de bastante tempo para executá-la, tendo aqui as etapas iniciais de autorização. A autorização e isolamento vão levantar metade do primeiro ano. Já a avaliação, a seleção por produtividade de pigmento, a segunda metade, porque são muitos isolados, e apesar da análise ser simples, mas são muitos isolados, e eu vou estar extraindo constantemente pigmentos. E a segunda etapa, que vai levantar mais 7 meses, que é para otimizar as condições de cultivo, se dá porque a complexidade experimental nessa etapa é maior, apesar do menor número de isolados. Já a identificação é bem simples, então leva pouco tempo. E ao longo de todo o projeto vai ser realizada a prospecção tecnológica para unir as informações das patentes à revisão de literatura, para ter uma boa revisão na minha dissertação e possivelmente publicar um artigo aqui contribuindo para a geração de conhecimento nessa área e, por fim, de defender minha dissertação antes mesmo do fim do prazo. Meu projeto precisa de financiamento? Até onde foi delimitado, não necessariamente, mas buscarei recursos para análises complementares junto ao Funbio, FNRB e FINEP, uma vez que são os principais financiadores de projetos de uso sustentável da biodiversidade. Como minha experiência profissional poderia executar na gestão do projeto? Parte do fato que eu sou biotecnologista, a minha formação é direcionada à execução de projetos desse tipo. Eu já trabalhei com cianobactérias no isolamento e seleção de cianobactérias salinizadoras no meu TCC da graduação. Eu já tenho experiência no desenvolvimento de processos produtivos, tanto que tenho uma patente nessa etapa, e também já trabalhei angariando recursos públicos e privados para desenvolvimento tecnológico. E eu acredito que esse projeto possa trazer benefícios tanto para a conservação da biodiversidade, mostrando que ela tem valor, quanto para a possibilidade de desenvolvimento de um negócio numa área que tem demanda, que é a substituição de pigmentos, e ao substituir esses pigmentos, trazer impactos positivos para o meio ambiente. O meu banco de cianobactérias que eu vou elaborar aqui nesse projeto, ele poderá ser empregado para desenvolvimento de novos projetos, para a produção de biocombustíveis, biohidrogênio, inoculantes, biofertilizantes, que podem fortalecer também a linha de pesquisa de tecnologias ambientais. Bom,
Eu tenho o privilégio de ter uma família que me apoia para poder desenvolver esse mestrado, e eu já separei os próximos anos para me dedicar exclusivamente ao desenvolvimento desse projeto. Espero que seja aprovada e que possa vê-los em breve. Obrigado.